Imagine o segundo que antecede o contato com a pista. Sob você, entre 300 e 400 toneladas de metal, uma velocidade de cerca de 250 km por hora, o solo a apenas alguns metros. E precisamente neste instante, o aparelho deve realizar o que, para um automóvel à mesma velocidade, terminaria em catástrofe. No momento do pouso, as rodas não giram, estão completamente imóveis. E depois, numa fração de segundo, aceleram até a velocidade do avião, ou seja, mais de 200 km por hora. É uma transição brutal, do repouso absoluto à rotação extrema. É precisamente por isso que uma nuvem de fumo branco aparece frequentemente no toque das rodas, o resultado de um atrito intenso da borracha contra o asfalto. Neste instante, várias forças atuam simultaneamente sobre os pneus. A força vertical, toda a massa do aparelho transfere-se para o trem de aterragem. A força horizontal, a inércia continua a impulsionar o avião para frente. A força térmica, resultante do atrito e do subsequente travagem. Uma pergunta natural surge então: o que aconteceria se um desses pneus não resistisse, se rebentasse? Precisamente neste momento. Para responder a isso, é preciso primeiro compreender por que razão, na grande maioria dos casos, ele simplesmente não rebenta. Um pneu aeronáutico não é simplesmente um grande pneu de automóvel. Trata-se de uma conceção radicalmente diferente. Contém várias camadas de materiais de reforço, nylon industrial e fibras de aramida, tecnologias semelhantes às utilizadas em materiais de proteção de alta resistência. Estas camadas formam uma carcaça rígida, capaz de suportar cargas extremas sem se rasgar. O segundo fator determinante é a pressão. Enquanto um pneu de automóvel apresenta entre 30 e 35 psi, o de um avião de passageiros atinge cerca de 200 psi. Esta pressão elevada torna-o mais rígido e mais resistente à deformação no contato com a pista. Além disso, a carga nunca recai sobre uma única roda. Os grandes aparelhos possuem um número considerável delas. O Boeing 747 tem 18 pneus e o Antonov 225 Emiria tinha 32. Não pelo efeito visual, mas para distribuir a massa. Se centenas de toneladas assentassem em apenas 4 pontos, a pressão exercida sobre cada um seria colossal. A multiplicação das rodas distribui o peso, reduz a carga sobre cada pneu e protege o revestimento da pista. É por isso que um pneu aeronáutico não explode na aterragem. Foi concebido desde a origem para condições extremas, grande velocidade, massa considerável e subida brusca de temperatura. Mas o que acontece ainda assim se um deles vier a falhar? Na aviação, nada é construído segundo o princípio de esperemos que não se parta. Tudo é projetado segundo o princípio. E se partir, o que acontece? Os requisitos de certificação prevêem a possibilidade de uma falha. O aparelho deve ser capaz de concluir a aterragem em segurança, mesmo em caso de dano numa ou em várias rodas. Em primeiro lugar, a carga está distribuída. Se um pneu perde a pressão, os restantes absorvem a sua parte. Em segundo lugar, as pernas do trem de aterragem não são simples suportes metálicos. Contêm amortecedores preenchidos com fluido especial e gás, capazes de absorver choques e fazer face a sobrecargas e assimetrias temporárias. Em terceiro lugar, os próprios pneus não são suscetíveis a uma destruição explosiva como os pneus de automóvel. A sua estrutura multicamada mantém a forma mesmo em caso de dano, reduzindo o risco de colapso brusco. Houve casos em que aparelhos pousaram com pneus danificados e conservaram a estabilidade até a paragem completa. Os passageiros frequentemente nem sequer suspeitavam do problema. O essencial a reter é o seguinte: a segurança não assenta na solidez de uma única peça, mas na redundância de todo o sistema. Para compreender plenamente a dimensão das solicitações exercidas sobre o trem de aterragem, é necessário perceber como um avião para. Uma ideia errônea muito difundida sustenta que o avião trava como um automóvel. O piloto carrega no pedal, as rodas abrandam, o aparelho para. Na realidade, o processo é muito mais complexo. A travagem começa ainda no ar. Antes da aterragem, os pilotos estendem os flaps, que aumentam a resistência aerodinâmica e permitem reduzir a velocidade antes do toque. Quanto menor for a velocidade no momento do contato com a pista, menos energia há a dissipar no solo. Imediatamente após o toque, os spoilers desdobram-se automaticamente, esses painéis situados no extradosso da asa. A sua função? Suprimir a sustentação. Enquanto a asa continuar a gerar sustentação, uma parte do peso permanece no ar e as rodas não podem travar eficazmente. Os spoilers literalmente colam um aparelho à pista, assegurando a máxima aderência dos pneus ao revestimento. Segue-se o inversor de empuxo. Os motores redirecionam o fluxo de ar para a frente, criando uma força oposta ao movimento, particularmente eficaz a grande velocidade e em pista escorregadia. Só então os travões assumem o trabalho principal. Os aviões modernos estão equipados com travões de carbono multidisco, capazes de suportar temperaturas superiores a 1000 graus Celsius. Durante uma travagem intensa, a enorme energia cinética do aparelho converte-se em calor. O processo é controlado pela automação, o sistema de autotravagem. Os pilotos selecionam o modo e a eletrônica calcula ela própria a pressão ótima. Um sistema análogo ao ABS automóvel impede o bloqueio das rodas. A conclusão é clara: o avião não pisa o travão.
dissipa progressivamente uma energia considerável através da aerodinâmica, do inversor de empuxo, da mecânica e da eletrônica. As rodas constituem apenas uma parte deste dispositivo, mas são elas que encaixam o primeiro impacto. Estabelecemos que, na aterragem, os travões podem atingir temperaturas superiores a 1000 graus Celsius. A maior parte da energia cinética converte-se em calor nos travões, e esta fonte de calor encontra-se a apenas alguns centímetros dos pneus. Uma pergunta simples, mas importante, coloca-se então. Se discos de travão incandescentes estão nas proximidades, o que acontece com o ar no interior do pneu? O ar comum não é composto apenas de azoto, contém também oxigênio e umidade, e são precisamente estes componentes que geram riscos potenciais. Em primeiro lugar, a umidade. Sob o efeito de uma subida brusca de temperatura, a água presente no pneu evapora-se, e esta evaporação pode provocar picos de pressão súbitos, tornando a pressão interna menos previsível. Ora, na aviação, a imprevisibilidade é sempre um risco. Em segundo lugar, o oxigênio. A temperaturas elevadas pode acelerar a oxidação dos elementos metálicos da roda e favorecer reações indesejadas na zona de sobreaquecimento, particularmente em exploração prolongada. É por isso que os pneus aeronáuticos são cheios com azoto seco. O azoto é um gás inerte, não favorece a combustão, não contém umidade e comporta-se de forma estável face às variações de temperatura. Certo, dilata-se com o calor como qualquer gás, mas de forma previsível, sem os picos associados à evaporação da água. E as variações térmicas na aviação são consideráveis. Um aparelho pode encontrar-se a 10 ou 11 km de altitude, onde a temperatura exterior desce abaixo de menos 50 graus Celsius, para ver os seus travões aquecidos a centenas de graus meia hora após a aterragem. O pneu deve conservar a sua estabilidade e estanquidade em toda esta gama. O azoto fornece o essencial, o controlo. Não é um argumento de marketing nem uma medida supérflua, é um elemento da filosofia global da aviação. Tudo deve funcionar de forma tão previsível quanto possível, sobretudo quando se trata de centenas de toneladas e de centenas de quilômetros por hora. Considerando a questão no seu conjunto, compreende-se que os pneus não são simples suportes. Constituem o elemento do sistema de travagem, operando em condições extremas na proximidade de uma fonte de calor intensa. Mas outra pergunta lógica se coloca. Se um avião é tão pesado, por que razão necessita de tantas rodas? Tomemos um grande aparelho de longo curso, cuja massa à aterragem pode ultrapassar 300 a 400 toneladas. Imagine que toda esta massa assentasse em 4 rodas, como um caminhão pesado. A pressão exercida sobre a pista seria colossal. O revestimento simplesmente não está concebido para uma carga tão pontual. É por isso que os grandes aviões utilizam bojes de trem de aterragem com múltiplas rodas. O Airbus A380 tem 22 pneus e o Antonov AN225 Mria tinha 32. Várias razões explicam esta escolha. Em primeiro lugar, a distribuição do peso. Quanto mais pontos de contato, menor a carga sobre cada pneu individual. Em segundo lugar, a proteção da pista. Os aeroportos são projetados segundo parâmetros de pressão definidos e os engenheiros calculam a forma como a massa do aparelho se distribui pelo revestimento. Em terceiro lugar, a estabilidade. No toque e na travagem, o avião sofre não apenas cargas verticais, mas também laterais. O sistema de múltiplas rodas melhora a estabilidade e reduz o risco de derrapagem. Em quarto lugar, a redundância. Se um pneu perde a pressão, os restantes compensam a sua carga, o que nos remete para a questão inicial. O que acontece se rebentar? A resposta é simples. O aparelho está concebido para isso antecipadamente. Não existe aqui uma peça única de que tudo depende. Todo o sistema é construído segundo o princípio da distribuição, de cargas, de energia, de riscos. E no momento em que o avião toca a pista, vemos o fumo, ouvimos o rugido do inversor de empuxo, sentimos a desaceleração, mas raramente pensamos no facto de que, precisamente neste instante, os elementos mais discretos da estrutura absorvem uma carga colossal. Os pneus encaixam o impacto, os travões convertem a velocidade em calor. A aerodinâmica cola o aparelho à pista. A eletrônica controla a pressão e distribui os esforços. Não é uma ação isolada, é um sistema perfeitamente orquestrado, onde cada elemento funciona em sincronia. E neste sistema, as rodas não são um detalhe secundário. Constituem o primeiro contato com o solo, uma componente da travagem, um elo da segurança. Por isso, da próxima vez que observar uma aterragem suave, lembre-se, por detrás deste procedimento aparentemente banal, esconde-se um trabalho de engenharia colossal, calculado até o mais ínfimo pormenor.